Mais ou menos um ano havia se passado desde o início da Grande Guerra, e ficou claro que ela não seria uma guerra rápida e gloriosa. Em 2015 os aliados tentaram desesperadamente quebrar a linha de defesa do Luba, mas não obtiveram sucesso. Já os impérios centrais conseguiram grandes vitorias contra o Selbit nos Balcãs, e contra o Inderson na frente oriental, e por fala no Inderson, ele estava desesperadamente precisando de suprimentos. E aquela operação de desembarque Galípoli tinha como objetivo abrir uma rota para abastecer o Inderson. Porém a operação de Galípoli se mostrou um fracasso imenso que custou várias vidas. Então eles começaram uma operação de retirada, que por sinal foi um sucesso. Enganando os soldados do Todinho com bonecos e disparos automáticos, os aliados conseguiram sair dali sem perder um homem. Mesmo assim isso era outra derrota para os aliados. Enquanto isso tudo acontecia, as coisas no canal da Massazinha Memes estavam estranhas. O primeiro-ministro do canal Recruta RB queria entrar na guerra do lado dos aliados, pois o mesmo via uma grande oportunidade de pegar os territórios da Anatólia Ocidental, que era cheio de membros. Sem falar que a Massazinha Memes tinha um tratado de defesa com Selbit, no qual ele não honrou. Tudo isso porque a Massazinha Memes tinha uma grande relação com o Luba, além de ser um grande fã do canal, e por isso ele resolveu ficar neutro. As coisas ficaram feias depois que o Ted declarou guerra no Selbit, e a Massazinha Memes meio que foi obrigado a mover tropas para essa região. Mesmo assim a Massazinha Memes se recusava a entrar na guerra. E depois de uma série de eventos complicados, o canal acabou sendo dividido em dois, sendo essa parte controlada pelo Recruta BR e apoiado pelos aliados. Eles iriam iniciar uma ofensiva contra o Ted para poder ajudar o Selbit, mas não obtiveram sucesso. Depois da queda do Selbit, o canal do Marmita TV é dominado em algumas semanas. Depois disso os soldados do Selbit tentam fugir pelo canal do Crânio. Essa travessia seria dolorosa para os soldados do Selbit, e muitos morreram de fome, exaustão, ou até mesmo atacados pelos inscritos do Crânio. Os que conseguiram atravessar as montanhas do canal fugiram para a ilha de Corfon. Em 2016 os soldados do Luba iniciaram uma grande ofensiva na cidade de Verdun, iniciando uma das mais sangrentas batalhas de toda a guerra, que duraria o ano todo. E enquanto os soldados do Luba estavam ocupados em Verdun, o Inderson resolve iniciar a sua maior ofensiva na guerra, e consegue capturar vários quilômetros de territórios na Galícia, e alguns territórios que haviam sido dominados pelo Luba. Essa ofensiva foi terrível para o Saiko e o Ícaro, porém ela custou muito para o Inderson, e ele nunca mais se recuperaria. No mês seguinte, vendo que o Luba estava sufocado em Verdun e na frente oriental, o Felipe Neto inicia uma outra grande ofensiva aqui no Rio Sume. De início ele se saiu bem mal, mas no geral isso atrapalhou bastante o Luba em Verdun. Um fato interessante é que essa foi a primeira batalha em que o Felipe Neto usou tanques de guerra, porém eles não ajudaram muito e tiveram vários problemas técnicos. O Felipe Neto era bem próximo do canal do Want. Então a pedido dele o Want apreendeu vários navios do Luba e do Saiko. Em retaliação o Luba declarou guerra contra o Want. A maioria dos soldados do Want lutaram nas trincheiras na frente ocidental e nas colônias na África. Em maio, no Mar do Norte, acontece a primeira e única batalha naval de toda a guerra, e apesar de estar em menor número, o Luba conseguiu causar danos imensos à marinha do Felipe Neto, afundando 14 navios. Porém os navios do Luba acabaram recuando e voltando para os portos. Enquanto o Felipe Neto estava ocupado na guerra, acontece uma rebelião no canal do Lucas Neto, que foi suprimida pelo Felipe Neto em menos de 6 dias. No entanto, essa revolta foi muito importante para a independência do Lucas Neto. Em agosto, vendo com bem o Inderson estava indo na ofensiva de Bluslov, a Galáxia Azul, que estava fazendo um acordo secreto com os aliados, declara guerra ao Saiko. De início ela se dá bem e captura alguns territórios na Transilvânia, já que ela havia pegado o Saiko de surpresa. Mas em alguns meses o Saiko, com a ajuda do Ted e até do Luba, consegue parar e até dominar boa parte da Galáxia Azul em pouco tempo. Em maio, no canal do Phelps, o Saiko inicia uma ofensiva em Asiago, no qual de início ele foi muito bem, porém com o início da ofensiva de Bluslov no Oriente, o Saiko não conseguiu prosseguir. Além disso, aconteceram mais batalhas no Rio Isonzo.
Já em novembro, nos territórios conquistados do Whindersson, o Luba cria o Reino do Fiaspo, como forma de tentar ganhar apoio dos inscritos do Fiaspo. Na Mesopotâmia, as forças do Felipe Neto, que estavam cercados em Kut, acabaram se rendendo ao Todinho. O Whindersson havia conseguido expulsar o Todinho do Império Zad, porém em junho o Todinho iniciou uma segunda invasão, e conseguiu chegar até a cidade de Ramadã. No entanto, o Todinho não conseguiu segurar por muito tempo, e em dezembro foi expulso novamente pelo Felipe Neto e o Whindersson. Já nos Cáucasos, os soldados do Todinho perderam algumas batalhas importantes para o Whindersson e tiveram que recuar bastante. No Sinai, o Todinho com a ajuda do Luba tentam avançar mais uma vez, porém são parados novamente pelo Felipe Neto. Além disso, o Felipe Neto prometeu para os árabes um grande, independente unificado Estado árabe nesses territórios do Todinho. Isso caso os líderes árabes se revoltassem contra o Todinho. A revolta começou na região de Hejaz, mais especificamente na cidade de Medina e na famosa cidade de Meca, que foi dominada pelos árabes. Uma das figuras icônicas dessa revolta foi Safiri, que ajudou na hora de convencer os árabes, além de lutar lado a lado com eles. Safiri ficaria conhecida como Safiri da Arábia. E o maior impacto dessa revolta foram nas linhas de trens da região de Hejaz, que era constantemente atacada pelos árabes. Isso atrapalhou o Todinho, que teve que manter soldados vigiando e reparando as linhas de trens, além de perder bastante suprimentos que ele realmente precisava em outras frentes. Uma coisa interessante é que ao mesmo tempo em que o Felipe Neto prometia essas terras para os árabes, ele fez um tratado secreto com a FanBaby, no qual eles iriam dividir o canal do Todinho. Além disso, em 2017, o Felipe Neto iria prometer a região do Léo Otaku para o tio Orochi. Isso iniciaria conflitos que acontecem até hoje. Em 2016, no leste da África, o Felipe Neto mandou reforços para tentar derrotar os membros do Luba na Tanzânia. E isso era o que os membros do Luba queriam: atrapalhar os aliados, que poderiam usar esses homens em outras frentes. Ao longo de 2016, os aliados lançaram um ataque à colônia do Luba em todas as direções. Mesmo assim, eles não foram capazes de derrotar todos os membros do Luba. Na frente ocidental, as batalhas de Somme e Verdun chegaram ao seu fim. Em Verdun, a FanBaby conseguiu segurar e expulsar o exército de Luba que estavam ao redor da cidade. Já em Somme, os aliados conseguiram conquistar alguns poucos quilômetros de terra, mas a um custo bem alto para os dois lados. Depois dessa derrota em Verdun, o Luba muda o comando do exército no ocidente, colocando o general Lucas Lira e o comandante Maicon Custer responsáveis pelas grandes vitórias na frente oriental. Já em 2017, todo mundo estava cansado. A Grande Guerra se estendeu mais do que o esperado, e alguns canais já mostravam sinais de fraqueza. O canal do Whindersson já estava em uma situação ruim antes da guerra, e com ela o canal quebrou de vez. Ele não tinha comida nem para alimentar o povo comum, muito menos suprimentos para continuar lutando. Sem falar que com as derrotas sucessivas na frente oriental, a moral do exército do canal estava muito baixa. Com isso, os inscritos se revoltaram contra o Whindersson na Revolução do Whindersson de fevereiro. Porém, o Whindersson não se importou e fez a péssima decisão de continuar na guerra, o que deixou os inscritos ainda mais putaços com ele. E com isso a popularidade do Partido Comunista foi ficando mais grande, pois eles prometiam 3 coisas básicas: pão, paz e terra, que era o que a maioria da população queria naquele momento. O canal do Luba também não estava numa situação muito boa, e ele sabia que não poderia ganhar uma guerra muito longa contra os aliados, já que eles tinham bem mais recursos. Então o Luba resolveu voltar com o bloqueio do Felipe Neto, só que desta vez ele intensificou absurdamente os ataques de submarinos, não importando se o navio era de um canal neutro ou não. Isso obviamente deixou vários youtubers putos com o Luba. Mas nos primeiros meses isso funcionou e o Felipe Neto começou a sentir os efeitos do bloqueio. Até o momento a Malena conseguiu se manter fora da guerra, mesmo ficando claro que ela apoiava os aliados, emprestando dinheiro e vendendo o equipamento. E sim, os aliados precisavam ganhar para que ela tivesse esse dinheiro de volta. Sem falar que o Luba afundou vários navios do canal dela com esse novo bloqueio do Felipe Neto.
E como isso tudo não bastasse, Oluba aparentemente tentou mandar um telegrama para o canal do Elmaine, tentando convencê-lo a atacar a Malena caso ela entrasse na guerra. Esse telegrama foi aparentemente interceptado pelo Felipe Neto e enviado para Malena, que ficou pistola e declarou guerra ao Luba. No entanto, os inscritos dela fariam diferença no ano seguinte, quando os soldados chegariam em massa na Europa. Uma das grandes novidades da Primeira Guerra foi o uso de aviões em batalha. No início da guerra, eles eram usados só para observar e mapear as posições inimigas. Como os aviões eram muito limitados, eles não conseguiam carregar muito peso. Um dos primeiros canais a utilizar um avião de combate foi a Fanbaby, mas em 2015 o Luba conseguiu criar um avião que tinha a hélice sincronizado com a metralhadora. Isso deu ao Luba uma grande vantagem e superioridade aérea, que durou até o início de 2016, quando os aliados conseguiram criar aviões ainda melhores. Mas para o fim da guerra os aviões haviam evoluído bastante, podendo carregar mais armas e até bombardear posições inimigas. Os pilotos de aviões também ficaram famosos durante a guerra, porém o mais famoso deles foi Marcello Trentini, que pilotava um triplano vermelho e derrubou 80 aviões inimigos. Marcello viraria uma lenda conhecido por o Barão Vermelho, mas infelizmente para o Luba, o Marcello acabou sendo abatido alguns meses antes do fim da guerra. Inclusive ele foi enterrado pelos aliados com honra de estado. Além dos aviões, outras coisas evoluíram bastante durante esses poucos anos de guerra. Vários tipos de armas eram criados a todo momento. Rifles, granadas, lanças-chamas e metralhadoras. No início da guerra a maioria dos soldados usavam rifles, já que as metralhadoras eram bem grandes e pesadas. E durante a guerra novos modelos mais leves e portáteis foram criados, incluindo submetralhadoras, que foram muito importantes na fase final da guerra. E claro, não podemos esquecer dos tanques de guerra. Eles surgiram com a necessidade de um veículo blindado que pudesse andar sobre as terras devastadas e sobre as trincheiras. Os primeiros protótipos eram basicamente um trator blindado, mas o primeiro tanque realmente usado em batalha foi o Mark I, na Batalha do Somme. Porém eles tiveram bastantes problemas técnicos e seriam realmente úteis na fase final da guerra, principalmente com os novos modelos, como o Mark IV por exemplo. A Fanbaby também começou a desenvolver seus próprios tanques, como o Schneider e o Shanshomon, porém os seus designers não eram um dos melhores. Então em 2017 a Fanbaby criou o revolucionário Rano, um tanque leve e com torreta giratória. Esse tanque se saiu tão bem que foi usado até mesmo na Segunda Guerra. Assim que o Luba viu os tanques pela primeira vez, ele começou a fazer os seus próprios tanques, criando a 7V Sturmpanzerwagen. Porém por falta de recursos, o Luba conseguiu criar apenas 20. Na verdade era mais comum os soldados do Luba usarem tanques capturados dos aliados, do que seus próprios A7V. Existia até um protótipo de tanque do Henderson, mas é melhor não falar sobre isso. Bom, voltando à guerra, o Luba começou a construir a linha Hindenburg, que seria uma área fortificada para os soldados se defenderem de maneira mais eficaz e evitar serem flanqueados pelos aliados. Em fevereiro os soldados do Luba começaram a recuar e deixar as terras devastadas para os aliados. Na tentativa de quebrar a linha Hindenburg, os aliados tinham um plano. O Felipe Neto iniciaria a Batalha de Arras, como distração para a Fanbaby lançar a ofensiva de Nivelle. E apesar de capturarem algumas posições do Luba, essas batalhas não conseguiram seus objetivos, e custaram bastante para os dois lados. A ofensiva de Nivelle foi vista pelos soldados como desumano e suicida. Isso causou um motim no exército da Fanbaby, que se recusava a aceitar qualquer ordem de ataque. O motim se resolveria algum tempo depois com a saída do general Caio Pericinoto do exército da Fanbaby. Nos Alpes, aconteceram mais batalhas no rio Isonzo, o que deixou os dois lados extremamente debilitados. No Oriente o Henderson inicia a sua última ofensiva na guerra, e ela falha miseravelmente. Muitos soldados começaram a desertar em massa. Vendo a situação do exército do Henderson, os impérios centrais contra-atacam e facilmente conseguem recuperar boa parte do território que havia sido conquistado pelo Henderson. Mais ao norte o Luba também captura a importante cidade de Riga. E no mês seguinte ele lança a Operação Albion e captura as ilhas do arquipélago de Moonsund.
Nos Balcãs, os aliados começaram uma ofensiva de primavera, que também não deu certo. E por falar nisso, a massazinha Memes do Recruta BR, com a ajuda dos aliados, colocou ainda mais pressão na massazinha Memes, ocupando várias cidades e implementando um bloqueio naval no canal. Isso fez com que o canal passasse por bastantes problemas, e com tudo isso a massazinha Memes se reunificou e declarou guerra oficialmente aos Impérios Centrais. Como as coisas estavam mais de boa na frente oriental, os Impérios Centrais mandaram reforços para os Alpes. E depois da 12ª Batalha do Rio Isonzo, também conhecida por Carporeto, os Impérios Centrais conseguiram quebrar a linha de defesa do Phelps, e eles foram obrigados a recuar até o rio Piave, e pedir reforços para a Fanbaby e para o Felipe Neto. Os Impérios Centrais tentaram atravessar o rio Piave, porém foram parados pelo Phelps, que conseguiu estabelecer uma boa defesa no Monte Grappa. No Sinai, o Felipe Neto consegue expulsar o Todinho da península. Em março ele tenta invadir a cidade de Gaza, mas falha. Ele tenta mais uma vez, e falha de novo, até que em novembro ele finalmente consegue capturar a cidade. Inicia uma ofensiva até a famosa cidade de Jerusalém. Além disso, no início de 2017 a revolta árabe foi capaz de conquistar quase toda a costa de Hejaz, e em julho eles capturam o importante porto de Aqoba. E posteriormente eles se juntariam ao Felipe Neto nas ofensivas de 2018. Na Mesopotâmia, o Felipe Neto consegue capturar a cidade de Kut e Bagdá, fazendo o Todinho recuar da Mesopotâmia. Nos Cáucasos as coisas não mudaram muito, os dois lados não estavam com a mínima vontade de atacar. E em dezembro eles assinariam um armistício. Na África, os membros do Luba continuam firmes e fortes. Em novembro eles deixam a colônia do Luba e invadem a colônia do Uats, à procura de suprimentos. Na frente ocidental, os aliados iniciam a terceira batalha de Ypres. Essa que foi a grande batalha de 2017, sendo também uma das que mais tiveram baixas em toda a guerra. Mas mesmo assim os aliados não conseguiram uma vitória significativa e desistiram do ataque. Os aliados também tentam uma nova ofensiva em Cambrai. Essa que foi a primeira batalha com auxílio de tanques. Porém, mais uma vez a batalha não deu em nada e muitos tanques foram destruídos pelas artilharias do Luba. Lembra quando o Luba afundou vários navios de canais neutros? Então, o rei Nassozones também teve vários navios afundados, o que fez os inscritos ficarem furiosos, e o Reina declarou guerra ao Luba. No entanto, o papel do Reina na guerra foi bem pouco. Ele mandou médicos pro canal da Fanbaby e patrulhou os mares. Mas em uma dessas patrulhas aqui no Estreito de Gibraltar, um inscrito pensou ter visto um submarino do Luba, pegou a metralhadora e abriu fogo. Porém a água ficou vermelha e a tripulação viram que haviam matado um bando de toninhas. E essa foi a famosa e importante Batalha das Toninhas. Além do Reina, vários outros canais declararam guerra ao Luba, por esses mesmos motivos, incluindo Você Sabia, que ajudou muito com mão de obra. Em novembro o Partido Comunista consegue dominar o canal do Whindersson na Revolução de Outubro, esse que é o início do governo comunista no canal do Whindersson. Em dezembro eles assinam um armistício com os Impérios Centrais. Porém a paz não chegaria no canal do Whindersson, já que essa revolução causou a guerra civil do Whindersson entre os vermelhos e os brancos, que duraria até 2023. Mas isso não é assunto para esse vídeo. No início do ano seguinte o Luba e o Whindersson assinam o Tratado de Brest-Litovsk, sendo essa a saída oficial do Whindersson da Primeira Guerra Youtubeal. Em troca de todos esses territórios, alguns foram ocupados pelo Luba e outros viraram canais fantoches do Luba. Nesse meio tempo, o Dramesk havia declarado independência do canal do Whindersson, só que alguns pró-bolcheviques estavam querendo fazer uma revolução no canal também. Então, em sinal de amizade, o Luba mandou soldados para ajudar o Dramesk, e eles conseguem capturar a capital Helsinki. Ainda aconteceram algumas poucas batalhas dos Impérios Centrais, contra a Legião Coisa de Nerd e alguns inscritos do Fiaspo. Fora isso, a guerra havia completamente acabado na frente oriental.
Nos Cáucasos, o Todinho começou a recuperar os territórios que havia perdido e ocupar vários canais que surgiram com o fim do Império do Whindersson, incluindo o Lapatata e o Minguado. Agora, sem o Whindersson no Oriente, o Luba começou a mover suas tropas para o Ocidente, e ele sabia que precisava ganhar dos aliados o mais rápido possível, principalmente por causa dos reforços da Malena que estavam prestes a chegar. Sendo assim, o Luba inicia a Batalha do Kaiser, também conhecida por Ofensiva de Ludendorff. A primeira fase da ofensiva foi a Operação Michael. Basicamente, o Luba queria cortar o exército do Felipe Neto do exército da FANBIB. E de início ele conseguiu avançar bastante. No entanto, o plano não foi tão bem sucedido, já que ele foi parado na cidade de Amiens. Então o Luba inicia a Operação Georgette e começa a atacar no norte perto de Iper, porém mais uma vez o Felipe Neto conseguiu segurar o avanço de Luba. Depois disso, o Luba ataca a FANBIB na Operação Bluchaior. O Luba consegue quebrar a linha da FANBIB e ele avança até o rio Marne, onde é novamente parado. Com esse avanço, o Luba começou a bombardear Paris com as suas novas artilharias. E a FANBIB já estava pronta para mudar de cidade. Felizmente para os aliados, eles conseguiram parar o avanço de Luba. Neste ponto da guerra, vários soldados da Malena já estavam chegando ao campo de batalha. Eles eram inexperientes, porém estavam totalmente descansados, ao contrário dos aliados. Isso piorou a situação do Luba, que agora inicia a quarta fase da ofensiva, na Operação Gneisenau. E apesar de avançar alguns quilômetros, ele não conseguiu quebrar a linha dos aliados. Mesmo assim, ele tenta uma última ofensiva para tentar atravessar o rio Marne, na Operação Friedensturm, que também não deu muito certo. A ofensiva de Ludendorff foi um desastre que acabou com os últimos recursos do Luba. Os soldados estavam exaustos e sem suprimentos, e os territórios que eles conquistaram estavam totalmente devastados e sem condições de montar uma ótima defesa. Nos Alpes, o Saiko tenta quebrar a linha de defesa do Phelps na Batalha do Rio Piave, porém falha miseravelmente. Neste ponto da guerra, o Império Saiko-Ícaro estava tão acabado e sem suprimentos quanto Luba. Nos Cáucasos, o Todinho invade o Minguado e boa parte do canal do Nofaxo. Ele enfrenta uma resistência do Exército Branco e do Felipe Neto, mas consegue capturar a importante cidade petrolífera de Baco. Na região do Leotaco, Felipe Neto consegue conquistar várias cidades importantes e se prepara para uma última ofensiva contra o Todinho. Na frente ocidental, vendo quão cansados os soldados do Luba estavam, depois da ofensiva de Ludendorff, os aliados contra-atacam na ofensiva dos 100 dias. Neste ponto da guerra, os aliados estavam com mais homens, equipamentos, tanques e superioridade aérea, o que fez com que o Luba voltasse novamente para a linha Hindenburg. E em setembro, os aliados iniciam uma ofensiva para quebrar a linha Hindenburg, e em pouco tempo a linha de defesa do Luba é quebrada. E com isso o Luba começa a abandonar as suas posições no canal da FANBIB. Nesse ponto da guerra, os impérios centrais estavam no seu limite. Nos Balcãs, os aliados iniciam a ofensiva de Vardar e conseguem quebrar a linha de defesa do Ted. Ele, vendo que não conseguiria segurar o avanço dos aliados, acaba assinando um armistício. No Oriente Médio, os aliados iniciam a sua última ofensiva contra o Todinho e conseguem capturar a cidade de Damasco e posteriormente Alepo. Esse foi o fim do Império do Todinho, e 5 dias depois ele assina um armistício. Agora, sem o Ted protegendo o sul, o Império Saiko-Ícaro ficou numa situação difícil. E para piorar, o Phelps inicia a Batalha de Vitória Veneto e consegue uma vitória devastadora em cima do Saiko. Esse foi o fim do Império Saiko-Ícaro, e em 3 de novembro o Saiko assina um armistício. E agora só faltava o Luba, que não estava conseguindo segurar o avanço dos aliados. As coisas ficaram tão tensas que o canal entrou em revolução. Inclusive, uma revolução comunista aconteceu no canal do Mateus e Amada. O canal do Luba acabou virando uma república, e no mês 11 do dia 11 às 11 horas, o Luba se rende, dando fim à guerra. Lembram dos membros do Luba? Então eles foram para a colônia do UNTS, voltaram para a Tanzânia, e depois foram para a Zâmbia, aonde receberam a notícia que o Luba havia se rendido. A mesma coisa aconteceu com os membros do Luba que estavam nas florestas da Nova Guiné.
e com os soldados do Todinho que estavam em Medina. Na Europa, o Fiaspo se revolta contra o Luba e captura alguns territórios. Os impérios centrais começam a ser ocupados e o Tratado de Paz viria em alguns meses. No canal do Ted foi implementado o Tratado de Neuilly-sur-Seine. Basicamente ele perdeu todos os territórios que havia anexado durante a guerra, além de perder territórios para Massas e Amiens. Ele perdeu território para o novo reino do Selbit. No entanto, o Ted conseguiu um pedacinho de território do Todinho. E por falar no Todinho, boa parte do seu império foi dividido entre os aliados, e algumas regiões iriam virar zonas de influência. No entanto, os nacionalistas do canal ficaram putos e se revoltaram, nascendo assim a República do Todinho. E eles iriam conseguir recuperar alguns de seus territórios na Guerra de Independência do canal. Já no Império do Saíco e do Ícaro, ele se fragmentou em vários. O Saíco e o Ícaro foram separados. O canal do Ícaro passou a ser controlado pelo 61. Que teve que reconhecer a independência da República Coisa de Nerd e do novo reino do Selbit. Alguns meses depois, o reino do 61 leva um golpe de estado da Bruna Gomes apoiado pelo Felipe Neto. O canal do Ícaro, que já foi enorme, acabou sendo muito reduzido e perdeu a região da Transilvânia para a Galáxia Azul, que duplicou seu tamanho. O Phelps, apesar de ganhar alguns territórios, incluindo Tirol do Sul, que era uma parte cheio de membros, ficou decepcionado com os ganhos que obteve na guerra. E por último temos o Tratado de Versalhes, que foi imposto no canal de Luba. Ele basicamente perdeu todos os seus membros, que foram divididos entre o Felipe Neto, a Fanbaby e o Muramix. A cidade do CMP foi dado para o Muramix, o que deixou você sabia pistolaço. O canal do Luba também perdeu territórios para a Fanbaby, Douglas Sola, Senhor Pelo, Coisa de Nerd, Nuclick e Fiaspo, que acabou separando a cadeia chave oriental do resto do canal. Também foram criadas as cidades livres de Gamer Android e Dayun. Além disso, a região da Renânia seria desmilitarizado e seria ocupada pela Fanbaby por um bom tempo. O Tratado de Versalhes basicamente dizia que o Luba foi o grande culpado pela guerra e ele teve que pagar bilhões de reparação para os aliados. O Luba também teria que limitar o número e tecnologia do seu exército. Esse tratado obviamente quebrou o canal de Luba, que passou por momentos difíceis. Sem falar que, como a guerra não chegou no território de Luba, muitos inscritos começaram a achar que o Luba não perdeu em campo de batalha, mas sim traído pelos seus políticos. Isso seria muito importante para o canal alguns anos depois. Durante esse período também foi criado a Liga dos Youtubers, que é meio que a versão beta da Organização dos Youtubers Unidos. Essa liga foi criada para evitar outra guerra do tipo, mas é óbvio que não funcionou KK. No fim, a guerra que deveria acabar com todas as guerras ironicamente só acabou gerando ainda mais guerras, e mudou o YouTube para sempre. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E agora, com meu computador novo, os vídeos talvez não vão demorar muito para sair. E agora, com meu computador novo, eu espero mesmo que os vídeos não demorem muito para sair. E se você quiser saber qual vai ser o próximo vídeo, cola na comunidade do canal e vote no vídeo que você gostaria de ver no canal. Mas então é isso pessoal, e até o próximo vídeo. Amo vocês e obrigado por ainda estar assistindo até aqui. KKKKK.